Olá pessoal, estamos de volta então com a nossa disciplina Fundamentos de Gestão Ambiental e agora nós vamos falar um pouquinho da nossa unidade 2. Então inicialmente nós descrevemos como acontecem as relações entre os seres vivos, mostrando como eles podem ser exemplos das nossas atividades diárias. Mas infelizmente, nós um pouquinho teimosos, não buscamos colocar aquilo em práticas e iniciamos aí, damos uma introdução às relações de depredação antrópica sobre o meio ambiente. E dentro disso nós temos o tão chamado desmatamento, que caracteriza o nosso primeiro impacto ambiental. Vamos pensar que nós tínhamos um Brasil totalmente cheio de árvores, de matas vastas, e o nosso primeiro impacto foi o desmatamento, onde a coroa portuguesa tinha grande interesse no pau-brasil, que dentro dele ele tinha um vernizinho vermelho. Então eles levavam essa madeira para Portugal, tiravam esse vernizinho dessa planta e com isso eles acabavam tingindo as roupas. Então eles tinham roupas coloridas e acabou tendo uma grande aceitação pela população. Então cada vez mais a coroa portuguesa queria realmente que levasse essa madeira para Portugal. E assim, para caracterizar um pouco do que é realmente esse desmatamento, para a gente entender, é extremamente importante perceber que quando se fala em desmatamento, não consiste necessariamente em um processo contínuo a remoção de uma vegetação. Eu vou retirar uma árvore do meio ambiente. Isso não necessariamente caracteriza um desmatamento. Agora, quando eu retiro uma grande quantidade, aí realmente caracteriza como um processo de desmatamento. Então não pode aí ser considerado desmatamento, pois nesse caso a floresta continua existindo e mantém o equilíbrio. Nós falamos anteriormente na unidade sobre os animais e para que esses animais possam sim existir, nós precisamos da floresta com certeza. Assim, entendendo dessa forma, por volta de 1966, aí o governo brasileiro criou uma política que ele dizia de incentivos fiscais em nome do desenvolvimento econômico. Importante lembrar aqui que a palavra existente nesse momento era desenvolvimento econômico. Não se falava em desenvolvimento ambiental e muito menos em desenvolvimento social. E dentro desse contexto de desenvolvimento econômico, o interesse era que houvesse sim o desmatamento, porque precisava-se de áreas para a agropecuária, árvores para a indústria de madeira e a especulação imobiliária. Então, se um produtor precisasse de um financiamento para fazer um plantio X, o governo dizia assim, beleza, eu vou te dar esse financiamento, você vai ter um dinheiro, mas você tem que se comprometer em fazer o processo de desmatamento lá na sua área. Então, é um processo inverso do que nós temos hoje, mas iniciou aí o primeiro processo de degradação do ambiente causado pelo homem, Então, após anos de incentivo, a produção e a ocupação de terras, os sinais de destruição ficavam cada vez mais claros, mais evidentes. E em 1978, a área desmatada chegou aí em torno de 14 milhões de hectares. Então, hoje nós temos muito mais área desmatada, mas para aquela época, evidentemente que isso era muito. E, consequentemente, um grande impacto aí para o meio ambiente e o empobrecimento do nosso solo. E dentro disso, o desmatamento é um dos principais impactos ambientais gerado por nossas atividades. Assim, ele interfere no equilíbrio natural da natureza, trazendo impactos, prejuízos, seja para o nosso ar, para a vida como um todo do ser humano e dos animais, para todos os solos, para as rochas e assim por diante, e também para a nossa água, o que é pior, porque hoje, sem água não tem vida. Assim, remover a vegetação, mais do que simplesmente derrubar a árvore, é diminuir e extinguir o habitat de diferentes espécies, desproteger esse solo e também gerar impacto sobre os cursos d'água. Com isso, o equilíbrio ecológico pode, com certeza, aí estar ameaçado. E aí eu trouxe aqui para vocês um gráfico onde nós mostramos que 7 milhões de hectares por ano eles são desmatados. E a ONU mostra aí desde o ano de 1988 até 2017 quantos hectares sim foram desmatados. Onde nós tivemos um pico mais elevado aqui em 95 para 96, onde quase nós chegamos a 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento.
Depois uma pequena queda, é claro que quando a gente tem uma elevação na sequência nós vamos ter uma queda. E aí no ano de 2004, voltando a elevar, né, a quantidade de área desmatada, e aí sim começou a cair. Só que por quê? Evidentemente que porque começou a entender que grandes áreas estavam sendo desmatadas, nós tivemos aí a entrada de máquinas pesadas e a legislação veio para regulamentar e dizer assim, olha, agora nós vamos ter que diminuir o desmatamento porque nós estamos tendo sérios prejuízos ambientais. E foi onde começou realmente a ter uma queda do desmatamento. E aí trouxe para vocês uma outra figura onde fica um pouco mais claro todo esse desmatamento, para que a gente possa entender aqui, visualizando o mapa do Brasil, só fazendo uma comparação, né, da Mata Atlântica em 1500 e 2007. Então fica claro o que nós tínhamos aqui de mato e o que nós tínhamos em 2007. Mais especificamente no estado do Espírito Santo, olha, em 1500 para 2012, olha só a diferença do que realmente existia e o que existe ali atualmente. Dentro disso, o desmatamento entre 2015 e 2016 no Brasil passa de 29 mil hectares. Então é muita área sendo desmatada, né? É o equivalente a 330 campos de futebol. Então é muita coisa. E dentro desse contexto, nós temos aí um ranking entre 2015 e 2016, onde necessariamente nós temos aí mais de 12 mil hectares que foram desmatados no estado da Bahia. E entre todos aqui, verificamos aqui o estado do Paraná, né, onde ele também significativamente em terceiro lugar, com mais de 3 mil hectares sendo desmatados. Então aqui mostra claramente o quanto nós queremos nos beneficiar, buscar riquezas, produzir e precisamos, com certeza, produzir, precisamos de alimento, tendo em vista que cada vez mais nós temos aí um número maior de pessoas. Entretanto, nós precisamos aprender como produzir muito mais em mesma área e não fazendo aí o desmatamento. Assim, os prejuízos, né, ambientais e socioeconômicos são enormes devido a esse processo, porque nós vamos ter a exposição do solo a agentes intempéricos, que principalmente se a gente for pensar se pensarmos aí na nossa região, onde o solo é bem suscetível à erosão e à intensificação do processo de desertificação. Vamos lá para a Amazônia, vamos pensar um pouco nesse desmatamento ocorrido na Amazônia. Naquele local é riquíssimo de biodiversidade, entretanto, o solo é extremamente frágil. Retirando aquela floresta, nós vamos perder aí grande quantidade de animais, algumas espécies de animais e plantas importantíssimas para a nossa sobrevivência, né? E principalmente vai ter o quê? Uma desertificação, né? Um enfraquecimento daquele solo que não é um solo muito fértil, vamos dizer assim. E com isso vai diminuir a quantidade de chuva que nós temos aqui na região sul e sudeste. Então, quando nós colocamos o solo sem nenhuma proteção, sem nenhuma vegetação, nós estamos expondo aí todo um perigo, né? Porque nós temos chuvas bem intensas e com isso nós vamos ter um processo muito grande de erosão, perda desse solo consequentemente. Assim, o desequilíbrio climático, com a diminuição de chuva, evidentemente que nós vamos ter períodos com muita chuva e outros períodos com pouca chuva, que é o que realmente vai ocasionar aí diversos impactos ambientais. E perda dessa biodiversidade, onde a fauna e a flora nativas, sobretudo espécies endêmicas, que é daquela região. Espécies endêmicas é aquela que geralmente vai sobreviver só na Amazônia ou somente na Mata Atlântica. Essas espécies podem entrar em extinção, né? E com isso o equilíbrio ecológico se torna realmente aí ameaçado. Assim, nós temos também a degradação dos mananciais e para nós, seres humanos, aqui é um grande problema, porque quando nós falamos em mananciais, são os rios que nós utilizamos como fonte de abastecimento de água para uma população. E quando nós temos esse manancial degradado, né, nós temos aí a falta de proteção das nascentes e vamos aí prejudicar com a impermeabilização do solo em torno dessa água. E evidentemente que dentro disso vai faltar o quê? Água com qualidade para nós. E, com certeza, o enfraquecimento do ecoturismo, que com certeza necessita de água, de um ambiente bonito, com floresta e com diversos animais, para que possa aí trazer as pessoas para que possam observar esse ambiente. E a diminuição das possibilidades de pesquisa para a área de farmácia. Então,
Então, quando eu pratico um desmatamento, evidentemente que eu estou diminuindo a área de pesquisa e a possibilidade, vamos dizer assim, de encontrar aí as soluções para grandes problemas, para grandes doenças existentes. E o aumento da resistência de doenças e pragas na agricultura, que provém muitas vezes do cruzamento de espécies nativas próximas. E com isso, quando eu aumento a resistência dessas doenças, eu necessito do uso muito maior de agrotóxico, e aí nós temos alimentos quanto mais, vão ser muito mais contaminados, né, por agrotóxicos, e consequentemente vão trazer diversas doenças aí mais sérias para o ser humano. E com isso, já falando dentro do segmento do desmatamento e mostrando que ele intensifica o efeito estufa, importante lembrar aqui que o Brasil tem uma meta, que é reduzir em 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025, usando como referência a taxa de emissões domésticas de 2005, que foi o ano que o Brasil ele gerou menos quantidade de gases de efeito estufa, que foi 2,183 bilhões de toneladas de CO2. E dentro disso, né, então nós temos aí uma meta, né, de estar reduzindo, e no ano de 2016, para vocês terem uma ideia, nós chegamos a 2,27 bilhões. Então esse aqui é o número que nós temos que chegar, que temos como meta aí até 2025. E como meta nós temos também o reflorestamento aí de 12 milhões de hectares de floresta até 2030. Nós vamos ver dentro dessa disciplina que 2030 é um marco importante para a área ambiental, né, para as pessoas, que a própria ONU estabeleceu diversas metas que têm que ser cumpridas aí até 2030. Vamos ver se nós vamos realmente conseguir atingir esses objetivos. E zerar o desmatamento ilegal na Amazônia também até 2030. E dentro disso, eu trouxe aqui uma pergunta, né? Qual é o caminho para o Brasil realmente zerar o desmatamento na Amazônia? Então, entre tudo que eu busquei, que eu encontrei, a resposta era a mesma. Nós precisamos ter ações tanto individual como governamental. Temos que trabalhar unidos, tanto o governo como as pessoas, entendendo que isso é de responsabilidade de todos, para a gente sim zerar esse desmatamento, não só na Amazônia, né? E cada cidadão deve fazer a sua parte. Então, será que você realmente faz a sua parte? Ou você entende que cuidar do meio ambiente é função do outro e não sua também? Assim, outra solução bem discutida é o fortalecimento do comércio de carbono, onde dentro desse comércio nós temos áreas que são vendidas, então eu tenho pequenos fragmentos, alguma área dentro de uma propriedade rural, e eu já tenho o suficiente para a minha área que é desmatada, e eu acabo vendendo essa área para uma outra propriedade. Então aquilo eu não posso de forma alguma, em nenhum momento estar desmatando, caracterizando que ela vai beneficiar uma outra propriedade que não tem o mato. Infelizmente, isso aqui pode ter um ponto negativo, porque quando eu falo em mato, eu estou dizendo que eu preciso dela perto de um rio, para preservar a água, e não em qualquer lugar. Então, se nesse ambiente eu tenho ele totalmente degradado e eu compro uma área de mato lá na Amazônia, necessariamente isso não vai proteger o meu solo e a minha água. Então, isso pode ser um fator complicado. Então, a necessidade que essa área seja dentro da mesma bacia hidrográfica, para que a gente possa, assim, proteger esse ambiente. E aí, terminando esse processo de desmatamento, vamos dizer assim, qual é o próximo passo dado pelo ser humano para degradar um ambiente? Que todos eles trouxeram impactos positivos, mas também trouxeram os impactos negativos. É a industrialização, e que trouxe diversas consequências para o meio ambiente. Mas, professor, ela não foi importante para a espécie humana, para o planeta em si? Extremamente benéfico, trouxe diversas situações importantíssimas. Entretanto, falando ambientalmente, trouxe algumas complicações, como qualquer outras situações, que deve sim ser gestionada por nós seres humanos. Então, no Brasil, somente no século XIX, começo do século XX, que grandes fazendeiros de São Paulo, que enriqueceram com o café, começaram a investir nesse setor industrial de forma significativa, havendo desta forma investimento no desenvolvimento industrial nas grandes cidades, principalmente na região sudeste. Importante lembrar que
juntamente com essa revolução industrial, nós tivemos também aí a revolução agrícola. Revolução essa que trouxe o que? Novos métodos agrícolas, rotação de safras, sementes selecionadas e o surgimento de novos equipamentos agrícolas que foram capazes de produzir um extraordinário aumento na produção de alimentos. Então, várias situações muito benéficas, mas se nós pensarmos e juntarmos com o processo de desmatamento anterior, então causa sim grande impacto ambiental. E o grande problema, ou o maior problema da industrialização, foi que as cidades não ofereciam uma infraestrutura adequada aos migrantes. Passaram a residir em habitações sem boas condições, como favelas e cortiços. E o pior ainda, né, não tinha emprego, o emprego não era suficiente para todos. E como agravante, a grande maioria dos imigrantes não possuíam qualificação necessária. Assim, eles precisavam ou partiam para um mercado de trabalho informal e outros acabavam incorporando a grande massa de mendigos. Então, grandes problemas sociais realmente surgiram a partir desse processo de industrialização. E, evidentemente, aquilo que a gente já conhece, que é a concentração aí na região sudeste, mas principalmente, né, na cidade de Rio de Janeiro e São Paulo. Grande fluxo populacional nessas cidades, e uma maior intensificação aí entre as classes sociais, onde ficou muito claro a diferença entre pobre e o rico. E maior distinção de bairros, né? Os bairros industriais, residências, classe alta, média, baixa e assim por diante. E ampliação desses problemas ambientais urbanos, tendo em vista que foi um processo naquele momento rápido e que não necessariamente trouxe aí, não tinha assim infraestrutura adequada. Principalmente porque, como foi também uma revolução agrícola, muita gente saiu da área rural e foi para as cidades. E necessariamente teve assim, o êxodo rural e essas áreas ficaram desprotegidas e pequenos locais acabaram ficando aí sem ter mão de obras necessária para o trabalho, né? E o aspecto também negativo foi o aumento, evidentemente, com tudo isso, o aumento da poluição do ar e dos rios, pois muitas indústrias passaram a jogar seus produtos em rios e córregos, porque não tinha nenhum tipo de tratamento nesse momento. Então elas prefeririam estar localizadas próximas aos rios e com isso acabava estar ali ocasionando essa poluição. Uso no primeiro momento aí da mão de obra infantil e trouxe também um mundo de consumo. Então era mais fácil, se produzia muito mais, tudo estava muito fácil e as pessoas começaram aí consumir muito mais. Então entrou aí toda uma questão de consumismo e necessariamente com uma miséria social, né? O desprezo e a falta de condições mínimas, muitas vezes aí de sobrevivência. E aí a gente tem aqui, para a gente entender um pouco melhor o que realmente a Revolução Industrial trouxe, foi aqui o efeito estufa intensificado. E ele, que é extremamente importante e interessante, porque sem o efeito estufa nós não teríamos vida no planeta Terra, mas com a grande intensificação da poluição, nós fizemos com que realmente ele se agravasse, porque os raios solares de ultravioleta que entram, né, na Terra, eles não conseguem totalmente estar retornando. E com isso a gente tem aí um superaquecimento e, evidentemente, alguns impactos ambientais em decorrência disso, tá? E aí, evidentemente, que também, além desses impactos, ela trouxe também, devido grandes pessoas estarem em grandes aglomerações, a violência, trouxe aí drogas, a criminalidade, baixo desempenho nas escolas. A mulher começou a sair de casa e ir para o mercado de trabalho e as crianças em si não tinham todo aquele cuidado que antes tinham dentro da família, né? As drogas causam aí problemas irreparáveis à saúde das pessoas e seu cultivo também causa aí o desmatamento. E né, num determinado momento, quando tem investigação e a polícia está chegando, evidentemente que tem a queimada e causa aí problemas ambientais. E dentro disso, nós temos aqui também uma evolução da desigualdade de renda no Brasil, mostrando, né, o coeficiente de Gini, onde nós temos, ele vai de 0 a 1 e quanto mais próximo ao zero, melhor. Então, nós tivemos ali, a partir do ano de 2001, uma queda, né, mostrando aí que melhorou essa questão e que não há tanta desigualdade. Entretanto, atualmente está aumentando um pouco esse índice. E
para a gente finalizar, nós temos aí o crescimento populacional, um resumo de tudo isso, que através desse crescimento populacional, nós aumentamos o uso dos recursos naturais, consequentemente, aumento dos processos industriais, geração de resíduo humano, e causamos o quê? Uma poluição urbana, industrial, agrícola, doméstica e natural. Onde? No ar, na água e no solo, e consequentemente temos aí um grande desequilíbrio ambiental. Então, pessoal, é isso que nós temos para esse momento e vamos para a próxima aula. Obrigada.